Fala galera, beleza? Passando aqui para trazer mais um conteúdo de qualidade para vocês. E o assunto da aula de hoje é sobre tromboembolismo pulmonar. Vamos aprender a como realizar o manejo adequado do paciente com TEP. Bom, quais são os tópicos a serem abordados nessa aula? Vamos abordar sobre epidemiologia, sobre fatores de risco, fisiopatologia, como realizar o diagnóstico, o prognóstico e como realizar o tratamento adequado do paciente com TEP. Então, trago o seguinte questionamento. O que fazer diante de um paciente que está desaturando de forma súbita? Seja um paciente que se apresenta para você no pronto-socorro ou um paciente que está internado. Obviamente, nós vamos pensar em realizar oxigenoterapia. Mas, além da oxigenoterapia, o que mais nós podemos fazer diante desse paciente que está desaturando de forma súbita? Então, se tratando de dispneia na emergência, nós sabemos que síndrome coronariana aguda pode se apresentar com dispneia, um ICAD, um edema agudo de pulmão, DPOC, asma e o próprio TEP pode se apresentar com dispneia. Então, após a estabilização inicial do paciente, como é que nós podemos moldar o nosso raciocínio clínico diante de perguntas, exame físico e até mesmo lançar mão de exames complementares para nós chegarmos ao diagnóstico etiológico do que está causando a dispneia daquele paciente e tratar de forma adequada. Então, qual é a questão? Que é muito importante aqui para a gente seguir na aula. O TEP é uma doença que costuma ter uma apresentação bastante diversificada, certo? Não existe o padrão. Já ouvi relatos de TEP que se abriram com síncope, certo? Mas qual é a ideia que eu passo aqui para vocês? Diante de um quadro de dispneia súbita, você pode ter a hipótese diagnóstica que for na sua cabeça, mas você deve obrigatoriamente pensar em TEP e investigar tromboembolismo pulmonar, certo? Diante de um quadro de dispneia súbita, você deve pensar em tromboembolismo pulmonar. Sobre a epidemiologia. É a terceira principal causa de óbito cardiovascular no mundo. Nos Estados Unidos, cerca de 300 mil mortes por ano por TEP. Na União Europeia, 34% dos casos se apresentam como morte súbita. 59% dos casos recebem um diagnóstico após a morte. A incidência aumenta 8 vezes acima de 80 anos. E o TEP tem apresentado aumento da incidência e redução da mortalidade. Então, quais são os fatores de risco para a TEP? Pensando em fatores de risco para a formação do trombo, a gente pensa na tríade de Virchow: estase sanguínea, hipercoagulabilidade e lesão endotelial, que está presente em todos os pacientes que estão internados. Vale a pena frisar o que você já sabe, que TEP e TVP são espectros da mesma doença. Tem a formação de um trombo, a partir da embolização, aonde esse trombo for parar, ele vai gerar problema. Se parar na artéria pulmonar, gerou o quadro de tromboembolismo pulmonar. Agora eu trago os seguintes tópicos para você. Vamos abordar sobre os fatores de baixo risco, moderado risco e alto risco, para que justamente ajude a gente ali no momento do diagnóstico. Às vezes perguntas precisas para familiares para ajudar no nosso diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Então, sobre os fatores de baixo risco: repouso no leito maior que 3 dias ou imobilidade, diabetes, hipertensão, paciente idoso, obesidade, varizes varicosas, laparoscopia e a própria gravidez. Fatores de moderado risco: cirurgia artroscópica de joelho, doenças autoimunes, trombofilias, terapia de reposição hormonal e infecções. E os fatores de alto risco: você tem hospitalização por insuficiência cardíaca aguda descompensada ou fibrilação atrial nos últimos 3 meses, prótese de joelho ou quadril, TEV anterior e câncer. Sobre o quadro clínico, nós já vimos que é um quadro que pode se abrir de forma bastante diversificada, mas sobre os principais sintomas, os sinais e sintomas mais prevalentes, nós temos a dispneia em repouso, que está presente em cerca de 50,1% dos casos, a dor torácica pleurítica, presente em 39,4% dos casos, o edema assimétrico em membros inferiores, presente em 23,5% dos casos, e a tosse. E como na emergência a gente sempre gosta de arrumar tríade para tudo, também teria uma tríade para TEP, que seria a dispneia em repouso, a dor torácica pleurítica e a hemoptise. Então, a dispneia em repouso, a dor torácica durante a inspiração e a tosse com sangue. Só que qual é o problema da tríade do TEP? É que ela está presente na minoria dos casos, está presente apenas em menos de 15% dos pacientes. Então, nós não podemos esperar
a tríade do TEP, né, a dispneia em repouso, a dor torácica pleurítica e a hemoptise, para dar o diagnóstico de TEP, certo? Esse é o grande problema. Bem, sobre os exames complementares. Quais exames complementares nós podemos lançar mão para realizar o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar? Então, eletrocardiograma, dedímero e angio-TC, certo? Sobre o eletrocardiograma, existem alterações mais sensíveis no eletrocardiograma e as mais específicas. A mais sensível é a taquicardia sinusal e a mais específica é o padrão S1Q3T3. Na maioria dos casos, o paciente vai apresentar no eletrocardiograma a taquicardia sinusal. E na minoria dos casos, o padrão S1Q3T3. Então a mais sensível é a taquicardia sinusal. A mais específica é o padrão S1Q3T3. O que acontece? Nós sabemos que o delivery de oxigênio, né, o DO2, é o débito cardíaco vezes o conteúdo arterial de oxigênio. Quando você tem ali um trombo na artéria pulmonar, obstruindo a passagem do sangue para a circulação pulmonar, você tem um comprometimento da perfusão alveolar. Isso vai impedir a troca gasosa e vai gerar um quadro de hipoxemia. E a forma mais fácil que o nosso corpo tem de compensar, seja a queda da pressão ou hipoxemia, é aumentando a frequência cardíaca. Débito cardíaco é igual a frequência cardíaca vezes o volume sistólico. Então a forma mais fácil que tem é aumentando a frequência cardíaca. Então, a taquicardia sinusal vai ser o achado mais comum eletrocardiográfico, o mais sensível. Agora, o mais específico é o padrão S1Q3T3, que está presente na minoria dos casos, mas, quando presente, você pode praticamente afirmar que aquele paciente tem a TEP. Então, em que consiste o padrão S1Q3T3? Onda S profundamente investida em D1, onda Q patológica investida em D3, onda T investida em D3, e como já foi dito, é um padrão pouco específico, mas com alto grau de especificidade. E aí seria, né, o padrão que acabou de ser dito, certo? Sobre o dedímero. É o produto da degradação da fibrina. O dedímero é muito sensível, porém pouco específico. Então, qual a ideia do dedímero ser muito sensível e pouco específico? A ideia é a seguinte: se ele for negativo, você descarta que o seu paciente tenha TEP. Se ele for positivo, você não afirma que o seu paciente tem TEP. Certo? Então, vamos ler agora. Se negativo, exclui TEP. E por ser pouco específico, se ele estiver positivo, nós vamos lançar mão do exame confirmatório para confirmar o diagnóstico. Certo? Então, mais uma vez, dedímero é muito sensível e pouco específico. Se der baixo, a gente descarta tromboembolismo pulmonar. Se der alto, nós pedimos a angio-TC para confirmar. Certo? E também tem um detalhe importante, principalmente em casos, nós vamos ver isso quando formos falar do score de Wells. Pacientes com baixa probabilidade, geralmente nós pedimos o dedímero, certo? E nesses casos, nós utilizamos, para baixa probabilidade, nós utilizamos a correção para a idade, porque está comprovado que idosos apresentam dedímero mais elevado. Então, nós corrigimos 10 microgramas por litro acima de 50 anos. Então, a cada ano acima de 50 anos. Então, como é que fica? Vamos supor que o valor de corte seja 500. Mas se o paciente tiver 51 anos, o valor de corte é 510. Se o paciente tiver 60, o valor de referência do dedímero passa a ser 600. E se o paciente tiver 100 anos, o valor de referência do dedímero passa a ser 1000. Certo? Só que essa correção para a idade nós só utilizamos em pacientes idosos que têm baixa probabilidade, né, de ter TEP. Então, aquele paciente que se apresenta para você pensa em TEP, só que é um paciente idoso, você aplicou os scores de Wells e deu baixa probabilidade, você vai solicitar o dedímero. E para avaliar o dedímero, você faz a correção para a idade nesses casos de baixa probabilidade, que nós vamos abordar com mais calma lá na frente. Certo? Então, em algumas situações, a especificidade do dedímero é ainda mais baixa. Então, pacientes internados, pós-operatório, idosos acima de 75 anos, evento trombótico ou sangramentos recentes, certo? E aqui algumas causas de elevação do dedímero. Então, hematomas subcutâneos,
feridas cirúrgicas, necrose cutânea, queimaduras, ascite, neoplasias, isquemia coronariana, insuficiência renal, insuficiência hepática e eclâmpsia. E vale a pena te dar um exemplo, né, da troponina do dedímero. Não é porque o dedímero está elevado que significa que o paciente tenha TEP. Da mesma forma que não é porque a troponina está elevada que significa que o paciente esteja infartando. Certo? Inclusive, o tromboembolismo pulmonar pode gerar troponina elevada. Nós vamos ver como isso pode causar a troponina elevada no TEP. Certo? E, como já foi dito, né, utilizamos o dedímero corrigido pela idade, principalmente em casos de baixa probabilidade. Sobre a angiotensina de tórax. Não é o padrão ouro para o diagnóstico, mas apresenta o melhor custo-benefício. É um exame muito sensível e muito específico. Certo? Então, você crava que o paciente tem TEP. Então, nós devemos atentar às contraindicações, né? Se contraindicação, nós podemos lançar mão de ultrassom de membros inferiores, cintilografia pulmonar. O padrão ouro é a arteriografia, só que porém é muito caro e pouco disponível. Cerca de 15% dos pacientes submetidos à angio-TC desenvolvem nefropatia por contraste. Então, aumento de 25% na creatinina após 2 a 7 dias do exame. E o que é que nós vamos observar de alteração na angio-TC? Vamos observar o aumento do diâmetro da artéria pulmonar e a presença de trombo nos troncos da artéria pulmonar, também observando a falha de enchimento por meio da presença desses trombos, certo? E aqui, né, nessa imagem nós podemos observar o aumento do diâmetro absurdo, né, da artéria pulmonar e também vamos observar a presença de trombos apresentando falha de enchimento. Outros exames que nós podemos pedir é radiografia de tórax. Então, como é que vai ser essa apresentação no paciente com TEP? Vai vir normal em 40% dos casos, pode apresentar telectasia, né, que está presente em 16% dos casos, derrame pleural também e infiltrado pulmonar. Sobre o ecocardiograma. O ecocardiograma é um excelente exame, só que ele não é o diagnóstico, ele define como prognóstico. Agora vamos pensar, diante de um paciente que está instável hemodinamicamente, se você tivesse que escolher um exame, você escolhe o ecocardiograma beira-leito, certo? Porque ali você vai avaliar principalmente a função do ventrículo direito e vai ver o prognóstico do paciente. Então, apesar de não dar o diagnóstico, avalia, né, a gravidade do paciente. Você não vai mandar um paciente instável para a angio-TC, né? Então, o ecocardiograma ajuda a te definir ali a conduta também, certo? Vamos supor aquele quadro de choque refratário que você está entupindo um paciente de droga vasoativa e você não sabe o que é que tá a etiologia do choque, você já descartou já uma porrada de etiologia e você fica na dúvida se é TEP, você olha, o ventrículo direito está dilatado, está hipocinético, né? Então, assim, você pensa, obviamente, em TEP. Então, um exame que é um marcador de prognóstico e excelente também para o TEP é o ecocardiograma. Para o trombo, é melhor a angio-TC, certo? A angio-TC é excelente para o diagnóstico. Já o ecocardiograma é excelente para o prognóstico do paciente. Então, o ecocardiograma, como já foi dito, possui maior utilidade para definir o prognóstico do TEP. Mostra para a gente sinais de sobrecarga do VD, né, e o D-shape. E é justamente o D-shape que eu vou abordar com vocês, que é o que causa justamente, explica o TEP matar por choque obstrutivo. Nós sabemos que existem outras etiologias do choque, cardiogênico, hipovolêmico, distributivo. E o que consiste o D-shape, né, que explica o motivo do TEP causar o choque obstrutivo. O que acontece? Você tem ali uma obstrução na artéria pulmonar. Essa obstrução física na artéria pulmonar, nós vamos ver isso na fisiopatologia quando for abordar, então vou abordar aqui de forma mais simplificada, gera o aumento da pós-carga do VD. Só que pós-carga a gente sabe que só quem foi feito para enfrentar uma pós-carga foi o VE. O VD não tem a musculatura que o VE tem. Então, a partir do momento que tem um trombo ali, uma obstrução física, o VD passa a ter uma alta resistência para bombear esse sangue. Com isso, aumenta a pressão intraventricular no ventrículo direito. Isso gera o quê? Uma dilatação. O VD não foi feito para bombear o sangue diante de uma resistência alta. E aí o que acontece? Em condições normais, quando o ventrículo esquerdo contrai, ele empurra o septo interventricular para o ventrículo direito.
Só que o que acontece? Diante de um TEP com obstrução física na artéria pulmonar, o VD fica bem dilatado. Isso em situações mais avançadas, obviamente. O VD dilata tanto que esse septo interventricular não só não entra mais no VD, quando o VE contrai, como passa a empurrar para dentro do VE. E isso nós chamamos de D-shape, como nós podemos ver aqui na imagem da seta. Então, o que é que consiste o D-shape no tromboembolismo pulmonar? O VD fica tão dilatado que empurra o septo interventricular para o ventrículo esquerdo. E isso impede tanto que o VE se enche adequadamente, reduzindo o valor diastólico final, como também impede a sua contração, porque ele contrai e você ejeta menos sangue na aorta. E aí está gerado, né, graças a esse mecanismo de D-shape, em que o VD dilatado empurra o septo interventricular para o VE, que impede tanto o seu relaxamento como a sístole também, reduzindo o débito cardíaco e gerando um quadro de choque obstrutivo. Por aí você explica como o TEP mata o paciente com choque obstrutivo e gera o choque obstrutivo, certo? Sobre a arteriografia. A arteriografia é o padrão ouro para o diagnóstico de TEP, só que vem perdendo espaço por ser pouco disponível, caro e invasivo. Então é mais reservado para guiar terapêuticas como embolectomia. Mas se for perguntado, né, o padrão ouro para o diagnóstico é a arteriografia. Só que nós utilizamos angio-TC por uma questão de custo-benefício, certo? Ultrassom dupla de membros inferiores. Nós já falamos que TEP e TVP são espectros da mesma doença. É positivo em 30 a 50% dos pacientes com TEP e reservados para pacientes que possuem contraindicação para realizar angio-TC, certo? Então, o diagnóstico. Como nós podemos, quais scores nós podemos utilizar para realizar o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar? Então, diante da suspeita de TEP, nós realizamos a probabilidade pré-teste através do score de Wells. Então, a probabilidade pré-teste consiste em você fazer uma avaliação e dizer qual a chance daquele paciente ter a doença antes do exame confirmatório. Então, através do score de Wells, você diz, rapaz, eu apliquei aqui o score de Wells, esse paciente tem baixíssima chance de ter TEP. Rapaz, apliquei o score de Wells, esse paciente tem altíssima chance de ter TEP. Isso mesmo antes de você realizar o exame confirmatório. Então, o score de Wells nos ajuda até mesmo para a gente selecionar, né? Pô, vale a pena mandar esse paciente para angio-TC? Né? Tem também o custo do exame, certo? Vale a pena até mesmo pedir dedímero para esse paciente. Claro que só o Wells isolado não exclui dedímero, mas hoje em dia tem a recomendação de você aplicar o score de Wells. Em caso de baixa probabilidade, você entra com o score de PERC. E se o PERC, que é um complemento do Wells, der negativo, não pontuar, você nem precisa solicitar dedímero para esse paciente, certo? Então, para probabilidade pré-teste, que é a chance daquele paciente ter a doença, nós utilizamos o score de Wells. Em caso de score de Wells com baixa probabilidade, você aplica o score de PERC. Se o paciente pontua, você pede o dedímero. Se o paciente não pontua no score de PERC, que é o complemento ao Wells, você nem precisa solicitar dedímero para esse paciente. Você exclui que o paciente tem TEP. Em casos de baixa ou intermediária probabilidade, obviamente pontuando no PERC, intermediária probabilidade, nós solicitamos o dedímero. Se o dedímero vier baixo, você descarta a TEP, mas se o dedímero vier alto, elevado, você solicita a angio-TC para confirmar o diagnóstico. E em casos de alta probabilidade, com base no score de Wells, você nem solicita o dedímero. Você anticoagula o paciente e manda direto para a angio-TC. Certo? Eu vou recapitulando isso para ficar mais claro. E como eu já falei, a probabilidade pré-teste é a chance do paciente ter a doença em questão antes mesmo da realização do exame confirmatório. Então, o score de Wells. O score de Wells, como já foi dito, é um ótimo exame para ver a probabilidade pré-teste. Então, o que consiste a pontuação? Baixa probabilidade de 0 a 1, intermediária de 2 a 6 e alta, maior que 6. Então, o que é que consiste? Score de Wells baixo, pontou um ponto, você significa o quê? Que o paciente tem baixa probabilidade. Aí você vai fazer agora o quê? O score de PERC.
O PERC só entra em situações de baixa probabilidade no Wells. É um complemento ao Wells. Então, se o PERC der 0, você nem solicita dedímero. Se o PERC pontuar, você solicita o dedímero. Se o dedímero vier positivo, sendo que a gente faz a fórmula de correção pela idade em casos de baixa probabilidade, o dedímero vindo elevado, mesmo com a fórmula de correção de idade, você solicita a ANGIOTC. Já se o Wells der intermediário, pontuar de 2 a 6, você pede o dedímero. Se o dedímero vier elevado, pede um ANGIOTC. Já se vier alta probabilidade do paciente ter TEP com base no score de Wells, você não solicita dedímero. Você manda ele para a ANGIOTC e antes da ANGIOTC já inicia a anticoagulação. Certo? E aqui consiste, né, o score de Wells. Depois vocês pausam, né, e vê direitinho cada tópico. Então, sobre a probabilidade pré-teste. Como já foi dito, certo? Vou repetir que é bom que fica mais fixado. Então, assim, score de Wells com baixa probabilidade é recomendado você complementar a sua avaliação com o score PERC. Então, se o score de Wells com baixa probabilidade mais score PERC igual a 0, você não solicita o dedímero. Através do score PERC, você tem segurança para descartar que aquele paciente tenha TEP, certo? E o que consiste o score PERC? Avaliar a idade, frequência cardíaca, saturação, hemoptise, reposição hormonal. Então, o que consiste é bem parecido com o Wells, mas é um complemento. Então, o PERC é justamente isso, um complemento que você vai utilizar nos casos de baixa probabilidade no Wells, certo? Prognóstico. Então, para avaliar o prognóstico do paciente, né, o Wells e o PERC atuam no diagnóstico, na chance daquele paciente ter TEP antes de você solicitar seja dedímero ou ANGIOTC, que é o exame confirmatório. Já para o prognóstico, para você definir a gravidade do seu paciente com TEP, nós utilizamos o score PESI, que tem como base a hemodinâmica do paciente. Então, PESI maior que 1, temos que olhar com cuidado para o paciente. PESI menor que 1 te dá segurança para você dar alta para o paciente e o paciente seguir tratamento ambulatorial com anticoagulante, certo? Já se o paciente com PESI maior que 1, nós devemos fazer a avaliação daquele ventrículo direito com maior cuidado, porque paciente com TEP vai gerar instabilidade hemodinâmica se tiver acometimento do ventrículo direito, certo? Pelo mecanismo que eu já falei para vocês sobre o D-shape, certo? Então, assim, TEP maciço, TEP instável, TEP que gera choque obstrutivo, TEP que mata, vai gerar acometimento do ventrículo direito, certo? E aqui nós vemos o score PERC simplificado, que vai avaliar a idade, o sexo, o histórico de câncer, né? Todos esses parâmetros aí. Em que através do score PESI nós avaliamos o prognóstico do paciente com TEP. Então, a partir do score PESI te dá segurança para dar alta com tratamento com anticoagulante ambulatorial ou manter esse paciente internado, certo? E até mesmo fazer uma avaliação mais minuciosa do ventrículo direito, beleza? Sobre a troponina. A troponina é uma ótima ferramenta para avaliação do prognóstico do paciente com TEP. A troponina é específica do coração, e se a troponina está elevada por uma alteração pulmonar, a alteração pulmonar é mais grave. Então, qual é a questão? Nós já fizemos aquele quadro comparativo entre troponina e dedímero, né? Porque o dedímero está elevado e o paciente tem a TEP. E da mesma forma, né, porque a troponina está elevada, quer dizer que o paciente esteja infartando. Só que a troponina atua como um marcador prognóstico, porque a troponina é específica do coração. E nós já vimos já que, diante de uma pós-carga aumentada pelo trombo, né, pela obstrução física gerada pelo trombo que parou na artéria pulmonar, o VD vai sofrer. E, inclusive, esse sofrimento pode culminar em um processo isquêmico, porque altera toda a fisiologia do ventrículo direito, certo? Altera toda a estrutura, aumenta tanto a pressão intraventricular do ventrículo direito que altera até mesmo a perfusão coronariana do ventrículo direito. E isso pode sim culminar na elevação de troponina. Então, a troponina é um marcador prognóstico no paciente com TEP, certo? Então, diante de um paciente com tromboembolismo pulmonar, a troponina via elevado é um marcador de péssimo prognóstico para seu paciente.
certo? E nós sabemos, né, que a partir de um trombo formado em um leito venoso profundo, né, principalmente em membros inferiores, ao embolizar, se ele for parar na artéria pulmonar, vai gerar o quadro de tromboembolismo pulmonar. Então, sobre a fisiopatologia, é a melhor parte da aula agora, né? Então, vamos lá. O trombo embolizou e foi parar justamente na artéria pulmonar, certo? Só que, além dessa obstrução física, né, do trombo ali, também gera a inflamação local. Essa inflamação se dá pelo aumento da liberação do tromboxano A2. Então, essa obstrução física, em conjunto com o efeito sinérgico, né, com essa inflamação local, com a liberação de tromboxano A2, leva ao aumento da resistência vascular pulmonar, certo? E isso, diante de uma pós-carga, né, que o VD não está acostumado, porque o VD tem uma musculatura fraca, não é tão forte como a do VE, aumenta em muito a pressão no VD, que gera a dilatação no ventrículo direito e que gera a redução da perfusão coronariana. Então, qual é a ideia da perfusão coronariana? Por que eu falei que a troponina pode elevar? Por que eu falei que o tromboembolismo pulmonar pode gerar um processo de isquemia, né, no ventrículo direito principalmente? Porque é o seguinte, a perfusão coronariana depende de dois fatores. Depende de uma PAM maior do que uma pressão intraventricular, certo? A gente fala do ventrículo esquerdo. Vamos falar primeiro em condições normais. Em condições normais, o ventrículo esquerdo ele tem uma pressão intraventricular tão grande, né, que durante a sístole, essa pressão é tão grande que ele bombeia o sangue para todo o corpo, né, também pela sua musculatura. Essa pressão intraventricular no VE é tão grande durante a sístole que supera a pressão arterial média, certo? Porque para você ter o fluxo coronariano é necessário uma PAM maior do que a pressão intraventricular. E no ventrículo esquerdo, o fluxo coronariano, né, só ocorre, o processo de irrigação do miocárdio, o fluxo coronariano só ocorre durante a diástole, em que a pressão intraventricular cai e aí a PAM supera a pressão intraventricular. Em condições normais, de forma resumida no VE, o VE só tem fluxo coronariano, só tem irrigação miocárdica através das coronárias na diástole. Já em condições normais, no ventrículo direito, o ventrículo direito tem pouca pressão, certo? Então, até durante a sístole, ele não está atuando sobre a pós-carga, não tem uma musculatura forte. Então, em condições normais, no VD, ventrículo direito, até durante a sístole, você tem perfusão coronariana, porque a PAM consegue ser maior do que a pressão intraventricular, seja na sístole ou na diástole. No ventrículo direito, ocorre perfusão coronariana, ocorre fluxo coronariano em condições normais, tanto na sístole como na diástole. Só que aí o que é que acontece? Gera o quadro de tromboembolismo pulmonar, tem obstrução física, tem um processo inflamatório, gera uma pós-carga que o VD nunca imaginou ter na vida. Com isso, gera aumento da pressão intraventricular do ventrículo direito. O VD fica dilatadíssimo, aumenta a pressão no ventrículo direito, não consegue bombear o sangue direito. E aí o que acontece? Aumenta a pressão intraventricular, supera a PAM, e aquele ventrículo direito que costumava receber fluxo coronariano na sístole, não recebe mais, certo? Então, gera o processo que nós vamos ver mais na frente de isquemia subendocárdica, certo? Porque para você ter fluxo coronariano, para você ter irrigação do miocárdio, a PAM tem que estar acima da pressão intraventricular. E com essa obstrução física provocada pelo TEP, aumenta a pressão intraventricular no VD, que recebia fluxo até na sístole. Então, em condições patológicas, afeta muito a irrigação do VD, certo? Com isso, vai gerar o processo de isquemia subendocárdica e vai ter elevação de troponina. E por isso a troponina é um marcador de péssimo prognóstico no paciente com TEP. Por isso a troponina elevada é um marcador de péssimo prognóstico no paciente com TEP, certo? Então, para recapitular, pressão de perfusão coronariana é igual a pressão arterial média menos pressão intraventricular. Então, existem as camadas da musculatura cardíaca, né? Miocárdio, epicárdio e endocárdio. Então, as coronárias, ela entra pelo miocárdio, emite seus ramos, passando por epicárdio e endocárdio, formando o plexo subendocárdico. E no TEP gera aumento da pressão intraventricular no VD.
que supera a PAM e gera o processo de isquemia subendocárdica. E também vai ter elevação da troponina, certo? Então, de forma, recapitulando novamente, né? A perfusão no ventrículo direito ocorre tanto na sístole como na diástole, e a perfusão no ventrículo esquerdo, o fluxo coronariano, ocorre somente na diástole. Então, o que pode gerar resistência vascular pulmonar é o quadro de hipoxemia, acidose metabólica e hipercapnia. Então, sobre a sequência da morte no TEP. Como é que é o espiral da morte no TEP? Primeiro, você tem a obstrução. O trombo se tromboemboliza e para na artéria pulmonar. Isso gera obstrução física e inflamação. Então, gera aumento da pós-carga do VD pela obstrução e pela inflamação. Em seguida, gera aumento da pressão intraventricular no ventrículo direito. Esse aumento da pressão no VD vai gerar sua dilatação. A dilatação do VD vai gerar aumento da pressão intraventricular, como já foi dito. Vai gerar o processo de isquemia subendocárdica do VD. Com isso, reduz a contratilidade do ventrículo direito. Você tem perca da bomba por dois motivos. Primeiro, que está sofrendo um processo de isquemia, e também pela obstrução. Há uma alta pós-carga no VD e está perdendo função porque está sofrendo isquemia. Isso faz com que ocorra a redução da contratilidade do VD. E com a redução da contratilidade do VD pelo processo de isquemia subendocárdica, ocorre a redução do débito cardíaco, porque ele vai estar passando menos sangue ainda para frente. Com a redução do débito cardíaco, aumenta ainda mais a isquemia que o VD estava sofrendo. Então vira uma bola de neve, né? Vai só piorando, só ladeira abaixo. Sem falar que o ventrículo direito tão dilatado vai gerar o que nós chamamos de D-shape. Vai empurrar o septo interventricular para o ventrículo esquerdo e vai impedir a diástole adequada, o enchimento adequado e a sístole adequada do VE, que vai reduzir drasticamente o débito, provocando o quadro de choque obstrutivo e porque o TEP mata por choque obstrutivo. Certo? Então a ideia, recapitulando mais uma vez, é justamente essa. Você tem uma obstrução, vai aumentar a pressão do VD, ele vai ficar dilatado, vai aumentar a pressão intraventricular, aumenta a pressão intraventricular, que fica maior que a PAM, vai gerar isquemia do VD, com o processo isquêmico vai gerar maior perda de função do VD, que não vai contrair cada vez menos. E o que já estava ruim com aquela obstrução, imagine agora com a perda da função. Com a perda da contratilidade, bombeia menos sangue, vai culminar em menos sangue chegando no VE, no lado esquerdo do coração, reduzindo ainda mais o débito cardíaco e aumentando ainda mais a isquemia que o VD estava sofrendo. Certo? Então por isso que é muito importante estar atento nesses casos e tomar condutas precisas e até mesmo precoces, certo? Por isso da importância, né, de qual exame ali diante do paciente que está instável eu vou escolher. Eu vou escolher o ecocardiograma para aquele paciente. Eu vou avaliar a função do VD, porque é por isso que o TEP mata. Não tem por onde correr. Certo? Então assim, não só o VD, como também o VE sofre. O VD dilatado reduz a pré-carga do ventrículo esquerdo e o VE enche menos e reduz o débito cardíaco, como foi dito. Então, menos débito cardíaco, a PAM cai e o paciente fica mais hipotenso. E a PAM caindo, não vai conseguir superar a pressão intraventricular e piora ainda mais o processo de isquemia. Se a PAM cai, o paciente fica mais hipotenso e ocorrerá ainda maior a isquemia do VD. Então, todas essas alterações, em conjunto com o D-shape, levam ao quadro de choque obstrutivo do TEP. E é isso que nós devemos tentar evitar e tentar reverter para esse tipo de paciente, certo? Então, sobre o prognóstico, né? A classificação do TEP quanto ao prognóstico. Você diagnosticou TEP, certo? O prognóstico a gente define pelo ecocardiograma, pela troponina, né? Avaliando a função do VD, mas também tem a classificação quanto à sua hemodinâmica, que é com base principalmente na pressão arterial. Então tem o TEP maciço, submaciço e TEP de menor gravidade. Nossa preocupação é com o TEP maciço, certo? E é importante você classificar qual tipo de TEP seu paciente tem, porque vai mudar a sua conduta. TEP maciço você vai trombolizar. TEP submaciço você pode trombolizar, vai depender do prognóstico do paciente. E o TEP de menor gravidade, anticoagulação, e em alguns casos de TEP submaciço também anticoagulação. Então, TEP submaciço, aquele paciente, quais são os critérios? É o quadro de tromboembolismo pulmonar,
culminando com uma pressão arterial sistólica menor que 90 milímetros de mercúrio por mais de 15 minutos, uma pressão arterial sistólica menor que 100 com história de hipertensão, ou uma PAS reduzida em 40% da basal. Então, diante desse quadro de TEP maciço, isso é o TEP maciço. Esse é um paciente que merece trombólise, que você vai trombolizar. Certo? Porque o risco desse trombo matar o paciente é maior do que o risco desse paciente sangrar. Certo? Então, TEP submaciço é um paciente com tromboembolismo pulmonar, mas com uma pressão arterial sistólica normal e pode ou não ter evidência de estresse cardiopulmonar, certo? Então, quer dizer, não, o paciente vai ter evidência de estresse cardiopulmonar, perdão. Então, vai ser um paciente com tromboembolismo pulmonar, mas com a pressão arterial sistólica normal e com outras evidências de estresse cardiopulmonar. Daí você vai avaliar novamente a troponina, como é que está a função do ventrículo direito desse paciente. Se o paciente está com TEP submaciço, né, com acometimento de VD, você tem indicação também de realizar trombólise nesses casos. Porque assim, você não vai esperar o paciente gerar um quadro de choque para você trombolizar, certo? Então assim, você tem que estar avaliando ali, ter bom senso em relação do prognóstico do paciente, certo? E tem o TEP de menor gravidade, que esse você vai somente anticoagular. Então, o que consiste o tratamento do TEP maciço, né? O TEP com instabilidade hemodinâmica? O tratamento consiste em trombolítico. Nós podemos lançar mão do streptokinase, alteplase e o tenecteplase. Eu trouxe aqui somente a prescrição do alteplase, que eu achei a mais fácil, certo? Então, alteplase, existem duas formas de você trombolizar seu paciente com TEP maciço, que é o TEP com estabilidade hemodinâmica, que é o TEP que mata o paciente. Então, existem duas formas. Você pode fazer 100 mg, né, 2 frascos, intravenoso em 2 horas, ou, né, se só tiver, esse é o preferido, você fazer 100 mg intravenoso em 2 horas, ou você pode fazer 50 mg, só um frasco de alteplase, intravenoso em 15 minutos, certo? E aí depende muito, né, do contexto, certo? Você tendo condições, você faz 2 frascos, 100 mg intravenoso em 2 horas, certo? Agora, claro, sempre que a gente for trombolizar um paciente, a gente precisa descartar as contraindicações a trombólise absolutas. Tem as contraindicações absolutas e as contraindicações relativas. Então, principalmente, deve saber as absolutas e investigar. Certo? Então, assim, caso de AVE hemorrágico prévio, AVE isquêmico nos últimos 6 meses, neoplasia de sistema nervoso central, TCE nos últimos 3 meses, hemorragia digestiva alta nos últimos 30 dias e coagulopatias, você não vai fazer a trombólise. Já se for uma contraindicação relativa, aí você vai ponderar. Então, AIT nos últimos 6 meses, uso de anticoagulantes, certo? Então, se o paciente já usando anticoagulante, você vai olhar o que para o paciente para você trombolizar? O RNI, certo? Então, aí você já vai ali, né? Gestação, RCP traumática, insuficiência hepática, endocardite e úlcera péptica. Essas são as contraindicações relativas para você trombolizar o paciente com TEP. Então, que consiste o tratamento do paciente com TEP submaciço, que é o TEP sem estabilidade hemodinâmica, mas que pode ter ali um estresse cardiopulmonar. Então, se o paciente tiver um prognóstico ruim, troponina elevada, acometimento de VD, você pode trombolizar esse paciente, certo? Então, dilatação e hipocinesia de VD, troponina elevada e hipoxemia persistente com desconforto respiratório, você pode ponderar trombólise nesses casos de TEP submaciço. E o TEP sem estabilidade hemodinâmica, que é o TEP, né, vamos dizer assim, o TEP de menor gravidade, você vai realizar anticoagulação para esse paciente. Aí são as opções de anticoagulação. Você pode utilizar a dabigatrana, ivaroxabana, apixabana, varfarina, enoxaparina, heparina não fracionada e o fundaparinux, certo? Então, sobre a heparina de baixo peso molecular, a droga é a enoxaparina, a dose é de 1 mg por quilo ou 1,5 mg por quilo, via subcutânea, intervalo de 12 em 12 horas, se 1 mg, e uma vez ao dia, se 1,5 mg por quilo, certo? Heparina não fracionada. A droga heparina não fracionada, você pode fazer dose de ataque de 5.000 I mais 18 I por quilo por hora de manutenção, via endovenosa, e aí você faz o bolus mais a infusão contínua.
Bom, aí vem as peculiaridades, né, que eu vou aqui ler para vocês, mas é bom a gente ter, né, isso disponível para, querendo ou não, são informações que não vão ficar na nossa cabeça, a gente precisa ter ali guardado para consultar na hora, certo? Então, a primeira droga de escolha em paciente com hemodiálise ou clírice de creatinina menor que 30 litros por minuto, usualmente preferida também em caso de instabilidade hemodinâmica, extremos de peso, idade e alto risco de sangramento. A resposta deve ser monitorizada pelo TTPA, tendo como alvo 1,5 a 2,5. A relação do TTPA deve ser verificada a cada 6 horas, depois diariamente. Monitorar plaquetas no terceiro e no quinto dia de uso, devido ao risco de HIT. HIT é uma trombocitopenia secundária à anticoagulação, certo? Então, a queda de plaquetas durante a secundária à anticoagulação. E a heparina deve ser descontinuada quando o RNI obtido com a anticoagulação oral estiver em níveis adequados, né, com base no RNI de 2 a 3 por 2 dias consecutivos. Então, você sempre vai iniciar, né, a anticoagulação no paciente com TEP parenteral. Se você optar pela heparina não fracionada, você vai associar com o anticoagulante oral, e quando atingir o RNI de 2 a 3 por 2 dias consecutivos, aí você suspende a parenteral e continua a oral, certo? Bom, você vai verificar o TTPA de 6 em 6 horas, administrar o bolo de 5.000, iniciar a infusão em 1.000 I por hora. A diluição padrão consiste em 250 ml de soro fisiológica, mais heparina sódica 25.000 I. Então, aqui tem as peculiaridades. Assim como na cetoacidose diabética, né, nas emergências hiperglicêmicas, você tem ali a meta da insulina de acordo com a glicemia do paciente. Aqui é a mesma coisa. Então, assim, se o RNI tiver menor que 1,2, você faz o bolus de 5.000 I e aumenta a infusão em 2 ml hora. Se tiver entre 1,2 e 1,49, você faz o bolus de 5.000 I e aumenta a infusão em 1 ml hora. Se tiver entre 1,5 e 2,3, você mantém. Se tiver entre 2,31 e 3, reduz 1 ml hora. E se tiver maior que 3, você pausa a bomba por 1 hora e reduz a infusão em 2 ml hora. Sobre a heparina, novamente não fracionada. Então, assim, a escolha dos pacientes hipotensos de choque em disfunção renal com clírice de creatinina menor que 30 ml por quilo, preferível em pacientes, recapitulando, né? Preferível em pacientes com extremo de peso, casos de alto risco de sangramento, idade avançada. O uso é intravenoso em bomba de infusão e monitorização por TTPA e não depende da função renal, certo? Sobre a heparina de baixo peso molecular, que é a enoxaparina. Se você for optar por ela, quais são, né, as indicações e as observações? Então, a primeira escolha nos pacientes com estabilidade hemodinâmica, preferível em pacientes oncológicos, menor risco de sangramento e maior incidência de HIT, que é a trombocitopenia, né, secundária ao uso de anticoagulantes. Então, ficar atento ao HIT, certo? Que é a queda das plaquetas secundária ao uso de anticoagulantes. Não usar ciclírice de creatina menor que 30 ml por minuto e realizar ajuste por dose por peso de maior do que 75 anos. Fundaparinux pode ser também a primeira escolha em pacientes sem instabilidade hemodinâmica. Então, a primeira escolha em pacientes sem instabilidade hemodinâmica, preferível em pacientes com maior risco de sangramento e menor incidência de HIT. Então, não usar o Fundaparinux ciclírice de creatinina menor do que 30 ml por minuto. O ajuste de dose por peso, por função renal, tendo como base principalmente no inibidor do fator XA, sem a necessidade de monitorização. E a posologia simples, é de uma vez ao dia subcutâneo. Sobre a varfarina, né? A varfarina é uma Arevan. A dose é de 5 mg via oral, intervalo uma vez ao dia. A varfarina deve ser usada concomitantemente à anticoagulação parenteral. Inibe os fatores de vitamina K dependentes. O controle é feito pelo TP, tendo como base o RNI, né, entre 2 e 3. Só que é uma medicação que costuma ter bastante interações com medicamentos e alimentos. E se sangramento é importante com o uso de varfarina, você pode administrar vitamina K e plasma fresco congelado. Então, qual é a questão? Existem anticoagulantes parenteral que você vai utilizar associado com oral e vai suspendê-los depois quando atingir a meta de RNI. Só que também existem anticoagulantes parenterais que você não vai associar com o oral. E aí você tem que ficar atento às peculiaridades, né? A função renal, a idade do paciente, ao nível de estabilidade,
é um pouco chato, né? Mas faz parte do tratamento, né? Sobre a rivaroxabana. Rivaroxabana, também conhecido como xarelto, inibe o fator XA. A dose é de 15 mg por 21 dias, seguida de... após 21 dias, você continua por 20 mg. Via oral, intervalo de 12 em 12 horas, por 21 dias. Depois passa a ser uma vez ao dia, de 20 mg. Então, é contraindicado a rivaroxabana se disfunção renal. A rivaroxabana não tem indicação de você fazer anticoagulação parenteral, certo? E se sangramento importante, você pode fazer complexo protrombínico ou andexanate alfa, certo? E aqui fica uma prescrição bem básica, né? Da rivaroxabana. Sobre a apixabana, também conhecido como Eliquis, inibe o fator XA, dose de 10 mg por 7 dias, depois você passa a ser 5 mg, via oral, intervalo de 12 horas, e é contraindicado em caso de disfunção renal. Sobre observações importantes, a apixabana e rivaroxabana podem ser feitos de forma isolada. Na heparina não fracionada e heparina de baixo peso molecular, primeiro você inicia a anticoagulação parenteral para depois transicionar para oral, certo? Sendo que tem anticoagulantes orais que não precisam de anticoagulante parenteral, mas ao optar por heparina não fracionada e heparina de baixo peso molecular, você primeiro inicia elas parenteral, depois inicia a que pode ser associada com a parenteral, um oral que pode ser associado com a parenteral, monitorizando o RNI, que ao atingir 2 a 3 dias, na faixa de 2 a 3, você suspende parenteral e continua o tratamento com oral. Sobre a anticoagulação, a dabigatrana, a dose é de 150 mg via oral, 12 em 12 horas. Clírice de creatinina menor que 30, iniciar após 5 a 7 dias de anticoagulação parenteral. A indoxabana, dose de 60 mg via oral uma vez ao dia. Se clírice de creatinina menor que 30, você reduz a dose em 50%. Se tiver entre 30 a 50 ml por minuto, iniciar 5 a 7 dias de anticoagulação parenteral. Sobre a varfarina, dose de 5 mg via oral uma vez ao dia. Contraindicado a gestação. Pode ser iniciado no mesmo dia da anticoagulação parenteral. Monitorização é feita pelo RNI. Deve-se aguardar o RNI entre 2 e 3 dias, por 2 dias, para suspender o anticoagulante parenteral. Então, qual a ideia? Da dabigatrana dessa posologia. A contraindicação a dabigatrana é o clírice de creatinina menor que 30. Tendo indicação, você inicia após 5 a 7 dias de anticoagulação parenteral. A indoxabana, dose de 60 mg e oral uma vez ao dia. A contraindicação indoxabana é o clírice de creatina menor que 30 ml por minuto. Certo? E a varfarina é contraindicada em caso de gestação. E se for iniciar a varfarina, primeiro você inicia a parenteral, para depois entrar com a varfarina e suspende a parenteral após bater a meta de RNI. Então, qual seria o tempo de anticoagulação diante de um quadro de TEP? Né? Então, assim, o TEP por cirurgia, o fator de risco transitório, 3 meses de anticoagulação. TEP sem fator precipitante, de 3 a 6 meses. E o TEP em pacientes com neoplasia maligna ativa, de 3 a 6 meses. E a contraindicação de anticoagulação seria, por exemplo, o filtro de veia cava inferior. Então, sempre você vai utilizar, né, o Hasbled. Hasbled a gente sempre utiliza no paciente com fibrilação atrial, né, para ver a chance daquele paciente morrer por sangramento diante de uma prescrição de anticoagulante. Então, você sempre vai pontuar e vai ponderar, né? Vai fazer a balança. Então, o que pode matar o paciente, né? O trombo ou o risco de sangrar na anticoagulação. Então, no Hasbled a gente avalia hipertensão, alteração renal hepática, AVE, sangramento, o RNI, a idade e o consumo de drogas, certo? Então, quais são os dados importantes aqui para a gente finalizar? TEP e TVP são espectros da mesma doença. A dispneia é um sintoma mais frequente. Ainda é uma doença pleomórfica e subdiagnosticada. Né? O TEP nem sempre vai vir bonitinho, como já foi dito para vocês, mas a gente de um quadro de dispneia súbita sempre pensa em TEP.
Utilize o score diagnóstico e prognóstico para auxiliar na tomada de decisão e racionalização de exames. Estratifique corretamente a gravidade do paciente. Garanta o suporte respiratório e hemodinâmico para o paciente. Sempre avalie sinais de sobrecarga de VD e, se presentes, mesmo que não tenha estabilidade hemodinâmica, pondere a trombólise. Certo? E é isso, galera. Terminou a aula de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e valeu, galera. Tamo junto.